livraço! Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro Flores de Beira de Estrada, do Marcelo Soriano. Esse livro começa como quem não quer nada, com um casal super apaixonado saindo de uma festa de casamento em direção a uma casa de campo onde eles pretendem aproveitar o final de semana. Mas, de repente, um trágico acidente marca a primeira reviravolta desse impressionante romance de estreia do Marcelo Soriano, um livro em que tudo expressa que os grandes mestres da existência humana são o acaso e o absurdo. O que parecia só mais um início banal, antecipando talvez uma espécie de thriller sobre as consequências nefastas de uma casualidade sobre a vida de um homem comum, de repente se transforma em um belo e inusitado enredo, no sentido mais estrito da palavra. E se nós esperávamos o retrato de uma queda, o que a gente recebe é uma quebra de expectativa, assim como o protagonista. No nosso caso, porém, essa quebra é positiva, já que, em vez de um previsível movimento linear contínuo de descida desse protagonista Gimme ao fundo do poço, o que a gente recebe é um movimento muito mais agitado de sobe e desce. Dessa maneira, a sua estrutura reproduz em significativa medida aqueles passos condenados do Sísifo, sabem o mito de Sísifo, que é condenado a subir uma rocha todos os dias até uma montanha, até que a rocha cai da montanha e ele tem que subir de novo. A diferença aqui é que o Gimme pode levantar suas rochas por diversas montanhas. O que se altera então é o contexto. O contrassenso continua o mesmo. O início providencialmente contraído da narrativa rapidamente se transforma em tensão absoluta. Os acontecimentos vão sendo moldados por uma narrativa excelente, da qual participam personagens fascinantes de suposta superficialidade, como por exemplo a mãe do Gimme, que logo após o acidente meio que incorpora Penélope e seus novelos enredados e compõe uma releitura moderna dessa contadora de histórias. Como narra bem essa mãe que misturava o experimentado ao contado, o palpável ao sonho, completava histórias que derretiam. É realmente apaixonante quando essa mãe assume a fala e vai complementando as descrições do narrador numa sinergia excepcional que faz com que a gente queira muito que ela não saia de cena. Ainda assim, mesmo quando a figura materna se ausenta, a narrativa do Marcelo Soriano é super atrativa, ela é repleta de momentos de entusiasmo, sabe? Aquelas frases curtas e também trechos longos que são deliciosos, gostosos de ler e de acompanhar, numa prosa sagaz que captura as circunstâncias de modo que tudo, inclusive a caracterização dos personagens, se arranja em elemento narrativo, super bem tratado por esse ardil do narrador que se dispõe a conquistar cúmplices. Essas flores de beira de estrada que intitulam o romance logo mostram a sua faceta irônica, porque é na beira da estrada que o protagonista tem a sua vida transformada e também é este o lugar relegado a ele. Assim, somente essa beleza murcha, ultrapassada, improvisada e rara dos cantos é que ele pode aproveitar. E ele aproveita. As descrições que amparam o seu percurso pelas margens da beleza, um percurso um tanto carregado de violências diversas, nos causam reações físicas e convidam o nosso corpo inteiro a sentir as palavras, a marca da bengala pontuando também o ritmo do texto, como se as sensações pulsassem de tudo ao redor. A primeira gota bateu no chão quente. Uma parte foi desperdiçada num suspiro de vapor, o restante sugado em desespero. A água grudou no pó e deixou um ponto escuro. A terra tratou de devorar a sobra. Restou o buraquinho. Outra gota e outras, o ar ficando fresco, cada uma roubando parte da secura. Sumiam, bebidas pelo chão trincado, e mais surgiam. As marcas aumentavam. As folhas das árvores começaram a descer e voltar, primeiro sozinhas,
Depois, juntas com o balançar de galhos inteiros. Veio o toque-toque da água nas telhas de cerâmica e no zinco do galpão. E cresceu, tudo junto, até o molhado engolir o seco. E o dia imitou a noite. Um raio desenhou no céu a raiz de uma árvore e despencou de vez, sem dó. O deslocamento da ambientação do espaço urbano para o espaço rural, para um reencontro tardio com seu pai, marca a segunda parte das desventuras do Gimme e abre caminho às tendências estoicas contra as quais ele luta antes de acatar. Ali, no interior de Goiás, ele deixa de brigar contra as tarefas de Sísifo que caracterizam a vida e, na falta de algo melhor, se entrega a esse soberano nonsense, assumindo as incertezas como parte do viver. Dessa maneira, o protagonista passeia por múltiplos níveis de lugares e experiências, gerando o retrato de um salto vertiginoso em direção à sorte. Todo o seu destino é definido pelo acaso, pelas heranças, por jogos de azar que ele vai aprendendo a jogar, reconhecendo importâncias e desimportâncias a cada lance. Abrindo mão do controle sobre a vida, ele aposta tudo pela leveza de abraçar o absurdo como seu. Só então, ao aceitar os desatinos inerentes ao existir, sem contudo abrir mão de desejos essenciais, ele finalmente conquista uma espécie de liberdade que, se não dá sentido à realidade, ao menos a torna mais suportável e até emocionante. A lua velara seu sono. Sentia o corpo mais leve do que nunca. Uma das colunas que sustentava suas crenças se rompera e as certezas escorriam inclinadas. Acabara de viver algo determinante, forte o suficiente para sufocar quaisquer veleidades, mas o sentido real lhe escapava. Percebia só a oposição a tudo que o havia movimentado até então, ao que supunha importante. Não encontraria sozinho as respostas, ainda não tinha as peças para montá-las. Soube que era hora de partir. Fora tocado profundamente, mas não pertencia àquele lugar. Não servia para isso. Para o não dito. Podia estar pronto para viver sem raízes, mas incapaz de viver sem palavras. Marcelo Soriano escreve muito bem e as suas personagens mulheres são fascinantes, em camadas tão profundas que até o próprio protagonista parece incapaz de desvendar, garantindo vários dos melhores momentos desse romance com as suas participações, ainda que frequentemente sejam elas as porta-vozes das desgraças. Flores de Beira de Estrada é um livro empolgante e o fervor dele não decai em nenhum momento. Ao contrariar formalmente a lógica do absurdo que rege a existência humana, ele surpreende o leitor com a experiência de entrar em contato com uma obra de estreia tão consistente, tão bem articulada, mais cativante que o seu próprio herói, seu próprio protagonista, e que joga conosco do início ao fim, assim como a vida. Essa é a minha indicação de hoje. O Marcelo Soriano é um autor para a gente prestar atenção e a Laranja Original é uma editora para a gente prestar atenção também. Essa experiência de leitura me surpreendeu positivamente, assim, muito. Foi uma das maiores surpresas do meu ano. É isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de curtir, comenta aí embaixo o que foi que você achou. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe o Literatame nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!